O RBRR ele é um fundo de papel de risco high grade, que a gente chama então do menor risco de crédito, é o HGPO. Ele é um caso de um fundo que Esse é o melhor, na sua opinião, de lajes? em termos de qualidade. De qualidade, tá. Ele é o melhor. É o PVBI 11, um fundo de laje corporativa, um HGCR 11, que é um fundo de recebíveis do Credit Suisse, um fundo super tranquilo, super seguro, um histórico. Quantos ativos hoje uma pessoa que está iniciando, ou uma pessoa que iniciou há pouco tempo, poucos meses, ela deve ter na carteira? Vamos lá. Essa resposta, eu entendo que não existe uma resposta única para essa pergunta. Isso vai ser uma quantidade X, vai ser adequado para um tipo de investidor e inadequado para outro tipo de investidor. Onde é que eu entendo que está a diferença entre o diversificar e o pulverizar? No momento que o investidor coloca fundos na carteira numa quantidade tal que ele não consegue mais acompanhar, cara, pulverizou a carteira. Ele não sabe mais nem o que está acontecendo, bota um monte de coisa diferente lá para se proteger de qualquer bobagem que ele esteja fazendo. Ele nem sabe mais o que está fazendo. Ali o cara pulverizou. Pode ter pulverizado com 10 fundos, pode ter pulverizado com 30. Sim. Se ele perdeu o controle de não conseguir mais acompanhar os fundos, ali ele pulverizou. Então vai um pouco da capacidade do investidor de quantos fundos ele consegue acompanhar. O que é acompanhar? Cara, lê o relatório gerencial. Fato relevante, que às vezes a pessoa não lê, né? Às vezes o fato relevante, mas o mínimo dos mínimos é o relatório gerencial, é um por mês. Ah, mas vou ler 10, 15 relatórios por mês? Vai, no primeiro mês vai ser um saco. No segundo mês é um pouco mais fácil. No terceiro, no quarto, tu vai ver que boa parte do relatório repete, tu já passa lotado num monte de página, pega só o que te atualiza, a leitura fica rápida, fica bem mais fácil. Então, conforme o investidor vai evoluindo, ele consegue ter uma quantidade maior de fundos na carteira. De qualquer forma, eu não vejo sentido, eu nunca montei uma carteira para o investidor, o investidor que mais me pediu fundos diferentes numa carteira, eu chego num limite de 20, cara, acima disso já não tem mais porquê. Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado? Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado, senão ele acaba caindo na história do pulverizar. Sim. Existe um estudo, ele foi feito não só numa classe de ativo e não no mercado brasileiro. Mas, enfim, é o estudo que tem, é a base que a gente tem para saber quantos ativos vale a pena eu ter na carteira. Né? A gente tem ali, quando tu monta um portfólio, 2 tipos de risco, né? O risco não diversificável, que é um risco de mercado. Tu vai correr ele com 1 ou com 100 ativos, não tem como se livrar dele. Existe o risco diversificável, que é o risco específico de cada um dos ativos. Então, se eu tenho um ativo, estou super concentrado no risco daquele ativo. Se der errado, deu errado em toda a carteira. Se eu tenho 2, deu errado na metade. E aí, quanto mais ativos você tem, menor vai ficando esse risco, porque tu vai dividindo neles. Em algum momento, tu começa a ter que adicionar uma quantidade muito grande de ativos para ter um benefício muito pequeno de diversificação. Ali para de valer a pena. Segundo esse estudo, está ali na casa dos 16, 16º, 17º ativo. A partir dali, tu vai ter que adicionar mais 2, 3, 4 fundos para diminuir um tantinho só do risco. Começa a deixar de valer a pena. Tem gente que ainda acha que vale a pena, aí entra na particularidade do investidor. Mas é por ali, 16, 20, o cara quer ter muito ativo, vai ali nesses 20. O que acontece? O cara às vezes tem a carteira de ações também, aí ele bota mais 20 ações. Aí complica, aí não consegue acompanhar não acompanha nada. nenhum nem outro. Aí não acompanha nada, Aí investe são nos 40. Estados Unidos, aí já tem mais 15. Isso. Aí tem 100 ativos. Pro cara que não vive disso e não trabalha com isso, acaba pulverizando, né, Marcos? Exato. Não, concordo 100% com o Marcelo. Acho que primeiro de tudo é ter um número de fundos que você consegue acompanhar, porque senão não adianta, né? Aquilo que a gente já vem comentando aqui desde o início. Né? E o segundo passo, né, é entender um pouco a sua estratégia, o tamanho do seu patrimônio. Né? Por exemplo, um pequeno investidor ali que tenha, em média, ali, um investimento de 100 mil em fundos imobiliários, dá para ele ter uma carteira ali com 12, 15 ativos. Né? Agora, um investidor que já tem alguns milhões, né? Aí teria que ir para os 20, né? Que o Marcelo comentou, senão ele toma muito risco de liquidez, ou seja, né? Os fundos imobiliários têm melhorado bastante a liquidez ao longo do tempo, mas ainda bastante restrita, muito inferior a muito small cap, ação de small cap na bolsa. Né? E aí, a hora que ele quer sair naquele fundo, naquele veículo, por qualquer motivo que seja, a porta de saída pode ficar muito estreita.
né? E aí ele tem que sair a condições muito desfavoráveis. Então tem que ter essa sensibilidade, é meio que um autoconhecimento por parte do investidor, né? E eu acho que assim, a diversificação é o que o Marcelo comentou, né? Então é o único almoço grátis que o mercado nos dá, né? A diversificação, né, do risco específico. Do risco sistemático não tem o que fazer, né? Sim. Então segue o jogo. Ela é super importante, mas é importante que o investidor tenha uma estratégia ao diversificar a carteira dele. O que a gente vê muito, assim, com bastante frequência, é o investidor pegando diquinha aqui, diquinha ali, ali, e aí vai montando a carteira achando que ele está diversificando. Mas realmente está, né? Às vezes ele está com vários fundos, por exemplo, de lajes corporativas, que os imóveis estão localizados na mesma região. E aí ele está tomando, né, o mesmo risco ali, né, duplicado, triplicado daquela região em questão, que pode ter boas perspectivas, mas as coisas mudam, né? O ciclo imobiliário, né, é bastante dinâmico. Então, não é só uma questão de quantos ativos ter, mas entender cada um deles e saber, assim, que, pô, beleza, eu vou ter 3 fundos de lajes, mas talvez um mais focado em Faria Lima, né? O outro, vejo grandes perspectivas para Vila Olímpia, né? Então tem um pouco dessa sensibilidade. Ou então galpões logísticos, o mesmo racional, né? Então tem uma estratégia para a criação daquela carteira, né? A diversificação se passa por ali, senão cai naquela pulverização, mesmo com poucos fundos na carteira, né? Então tem que ter essa habilidade. O cara que tá começando, que tá com 5 mil, em torno de uns 5 fundos imobiliários estaria legal? Já consegue fazer uma boa diversificação? Já até mais, né? O benefício dos fundos imobiliários é que é super acessível aí o pequeno investidor. Você compra uma única cota, né? Não tem aquela história de fracionário e tal. Os fundos, né, estão cada vez mais indo para essa questão da cota base 10, né? Para tornar mais acessível ainda. Então eu sempre sugiro ali para os assinantes do Nordfis que eles já comecem diversificando, até mais do que 5, né? Olhando assim 10, né? E aí, se tiver que ir comprando uma cota ou poucas cotas de cada um para já montar uma carteira pensando em um time de futebol, né? Então você tem aqueles mais defensivos, você tem aquele meio de campo, aqueles, né, mais atacantes, né? Então já construindo uma carteira nesse sentido, do que ficar esperando montar, aportar ali os 5 mil reais em um único e aí tomando o risco específico desse fundo até montar a posição final, para depois ir para um outro e depois ir para um outro. Aí eu acho que não é um caminho, assim. Tem fundo, vocês acham que tem oportunidade ainda? Tem fundo imobiliário, alguns que vocês estão de olho, que vocês acham que tá ainda que vale a pena estudar? Bom, vários. Eu diria que, assim, hoje a gente tem uma quantidade enorme de oportunidades. Agora, o tamanho de cada uma das oportunidades aqui no passado já foi bem maior. Esses fundos já estiveram... As pechinchas já ficaram para trás, meio né? que já foram. Agora eu entendo que a gente entra numa fase de como se fosse mais próximo de uma velocidade de cruzeiro do que aquela arrancada da recuperação que já passou. O grosso disso já passou. Então agora a gente entra numa velocidade de cruzeiro, onde a gente vai ter um bom rendimento vindo dessa cota e uma potencial, se tudo der certo, e se o cenário continuar como a gente imagina, que é a Selic caindo e as coisas minimamente se acomodando, no Brasil, digamos assim, basta não degringolar, ainda tem algum ganho de capital na cota. Então, assim, são muitos os fundos imobiliários. O tamanho da oportunidade de cada um deles é que eu entendo que já não é mais aquela coisa de, não, agora eu vou comprar um fundo imobiliário, no final do ano eu ganhei 30%. Olha, vai, muita sorte. Porque não é isso que eu tenho na minha conta, Mas, pelo por menos. exemplo, vamos falar assim, se a gente tivesse 3 hoje, pô, acho que esses 3, a gente fala comprar, pessoal, mas tem que estudar, como a gente fala aqui, não é recomendação, tem que estudar. Quais, assim, vocês 3 que vocês... Vamos falar 2, pronto. Daí o Marcos entrega um no final. 2 que ele falou, então a gente vai cobrar, hein? A gente aqui cobra. 2 que vocês acham que tá pro pessoal estudar, tão baratos. Vamos lá. Hoje, eu diria que, por exemplo, fundo de papel, tá? Que é mais fácil de falar. Daqui a pouco a pessoa está nos assistindo aqui num outro dia e eu estou pensando na cotação de hoje, quando o cara está assistindo, ele vai dizer, esse é o fundo que está barato. Mas o que é o barato? O mercado Talvez muda todo dia. Então, assim, mas o fundo de papel é mais fácil dar um referencial de preço, né? A gente pode ter o referencial de preço de um fundo de papel no seu valor patrimonial. Podemos errar adotando o valor patrimonial no fundo de papel? Podemos, mas se errar, a gente vai errar por bem pouquinho. De novo, é um jogo de não errar, né? Ou se errar por bem pouquinho. Portanto, num fundo de papel, toma como referencial o valor patrimonial. Aí você tem um fundo como, vamos colocar lá, um HGCR 11, que é um fundo de recebíveis do Credit Suisse. Fundo
super tranquilo, super seguro, um histórico maravilhoso, uma equipe de gestão super competente. Tá ali, comprou até o valor patrimonial, tá comprando num preço bom. Claro que se comprar muito abaixo, que bom, tá comprando uma barganha. Só não paga acima. E aí, pois, tudo mínimozinho para descobrir o que é o tal do valor patrimonial. O dia que estiver nos assistindo aqui, vai lá ver qual é o valor patrimonial e tenta comprar no máximo até ele. Vai estar fazendo uma excelente compra. Fundo de papel, tranquilo, vai te pagar um rendimento ali todo mês. Eventualmente vai ter alguma valorização de cota, não se espera que seja grande num fundo de papel, mas alguma coisa pode ter. Tá lá, bem fácil identificar. Mesmo que esteja nos assistindo daqui a um mês, 2, 3, depois dessa gravação Sim. aqui, tendo esse referencial de preço, vai super bem. Qual outro você acha que é, Vamos que é lá. válido? Um outro fundo que não é uma barganha nos preços de hoje, mas eu entendo que é um preço bom, é o PVBI 11. Um fundo de laje corporativa. São 4 ativos, né? Não, o PVBI tem mais. Tem Ele mais? está fazendo emissão agora, vai comprar ainda mais ativos. A gente não sabe exatamente quais são. Tem na Faria Lima, não é? São Não, são os Tem, melhores tem. ativos, eu acho, inclusive, né? Brooklyn. Os de laje hoje, De laje eu acho que são os melhores. são os melhores Pelo ativos. menos até no teu conhecimento. Eu diria que é o segundo melhor, mas de Então eu vou querer saber o melhor. multiativo é o melhor. De gestão ativa, né? Eu sei qual é o primeiro que tu vai falar, eu também acho. Mas isso, só se eu tiver enganado aqui. Mas, assim, eu entendo que ele é um investimento mais seguro. Aquele, não inventa moda. O fundo tá redondinho, não tem problema. Também não é uma barganha, mas tá começando, vai nesse aqui. O preço tá bom ainda. E quando o mercado começar a subir, esses melhores, os mais óbvios, são os primeiros a ficar caro. A ficarem num preço onde já não vale mais a pena comprar. Os outros menos óbvios, tu vai ter tempo ali na frente para comprar. Sim. Quando o PVBI já estiver caro e outros que são os ditos melhores, ou considerados por mim os melhores de cada segmento, já estarão caros, e aí tu vai ter todos os outros para ir continuar comprando enquanto isso. Então hoje eu iria nesses dois. E você, Marcos? Concordo, assim, com o Marcelo, né? Então, basicamente, num primeiro passo de recuperação de mercado, a gente vê aquela valorização em função do fechamento da taxa de desconto. Então, tem muita coisa largada que acaba valorizando e tudo mais. Mas uma vez que esse primeiro movimento ocorre, né, a próxima pernada é melhora de resultado. E aí, melhora de resultado depende de qualidade imobiliária, né, que aí, basicamente, padrão construtivo, qualidade de gestão, né, e localização. Né? Então, acho que é meio que nessa segunda pernada que a gente já tem que estar de olho. E aí, eu concordo com ele. Né, o PVBI é um excelente fundo multiativo ali de dados corporativas, é muito bem localizado, né, basicamente o portfólio muito localizado ali na Faria Lima, que está com uma vacância super baixa, né, até pelas condições ali da região, tem pouquíssimo espaço para crescimento, acaba valorizando ali os ativos já existentes, né, e o fundo acaba capturando um pouco disso. Claro que tem aquele risco Prevent Senior, né, e aquela história que a gente sempre fala, né, sempre tem risco, né, então daí a importância de diversificar. A questão da Prevent Senior ali no Park Tower, né? Mas eu até acredito que haverá uma revisional negativa, desfavorável para o fundo, tá? Nesse ano ainda, entre o primeiro e o segundo trimestre ali, mas ele consegue mais do que compensar isso na nossa visão, nas outras revisionais ali, né? O União Faria Lima, né? Que tá sendo entregue aí, foi entregue recentemente, né? Tem bom espaço ali para valorização. Mas, dado que o Marcelo já comentou sobre o PVBI, um que eu gosto muito e que está na carteira do Nordfis desde o início, né, e a gente realmente carrega a longo prazo, é o HGPO. Ele é um caso de um fundo que... Esse é o melhor, na sua opinião, de lajes. em termos de qualidade, De qualidade, tá. ele é o melhor. A dificuldade dele é que é um fundo passivo, portanto, né, não é pequeno, não diria que é pequeno, tá? Mas é muito menor do que os multiativos e uma liquidez um pouco mais restrita, apesar da liquidez dele ser até razoável para um fundo passivo, né? Então, negocia ele na média de 500, 600 mil diário, né? Então, até que é ok. E por que eu acho que o HGPO é super interessante, né? Porque ele tem um perfil de imóvel que é muito específico, que é o que a gente chama de boutique office. Que é o boutique office? Basicamente aquelas pequenas lajes, né? Não são aquelas lajes super grandes que a gente vê, como o Pátio Malzone, né? Centenas de metros quadrados. São lajes menores em edifícios de elevadíssimo padrão construtivo e aí o proprietário consegue adicionar valor naquele metro quadrado, né, do aluguel. Não à toa, a HGPO vem conseguindo ali fazer revisionais e renovações de aluguéis, hoje em R$320 o metro quadrado, assim. É um patamar assim, sem precedentes,
né? E ele vem fazendo isso já há muito tempo, né? Então ele conseguiu repassar mais do que a inflação, né, nesses aumentos de aluguéis, que é o que todo investidor, né, de imóvel sempre deseja ali para ter uma maior proteção, né, do seu capital investido, né? Então isso acabou proporcionando não só uma valorização do capital investido do investidor que estava posicionado em HGPO ali desde 2020 até um pouco antes, como também aumento de rendimentos, né? Então é aquele caso daquele fundo que o rendimento dele, ele não é super sedutor, né? Então ali a gente projeta um yield de 7 e pouquinho nos próximos 12 meses para ele, mas que é um yield assim que dificilmente vai te trazer surpresas negativas. Claro que tudo pode acontecer, mas me parece bastante recorrente. Em termos de preço, hoje ele também está bastante atrativo assim na nossa visão. Claro que, de novo, né, sem grandes potenciais de valorização como que a gente viu anteriormente, mas ainda assim alguma valorização, né? A gente tem visto aí transações na Faria Lima ali em torno de 44 mil metro quadrado. O fundo hoje negocia em 41, algo por aí, né? Então é um fundo que a gente gosta bastante. Em termos de papel, né, para mostrar que também tem oportunidade em todos os segmentos, né? Acho que interessante hoje é o caso do RBRR, por exemplo, né? A gente até acaba preferindo um outro veículo da gestora, tá? Mas, de fato, assim, o RBRR ele é um fundo de papel de risco high grade, que a gente chama, então, do menor risco de crédito. É um fundo que é a mesma equipe, né, do RBRY, né, que acaba tocando ali o RBRR. Então, uma equipe super qualificada, super diligente ali na escolha do risco de crédito da carteira. Uma vantagem, um benefício também da RBR nesses veículos de papel deles é que as operações são originadas e estruturadas dentro de casa, né? Então, eles definem a regra do jogo daquele CRI. Então, definem qual que vai ser a remuneração e também as garantias. Eles também têm governança, né, nesses CRIs, porque eles praticamente são detentores de um CRI específico. Se dá algum problema, vai convocar a assembleia, eles têm totalmente a capacidade assim, de passar as pautas de acordo com o que eles defendem, né? Não tem muitos embates em assembleias em um caso limite como esse. E é um fundo que está negociando ali um PVP de 0,93, né? O que o Marcelo comentou, né? O valor patrimonial até faz sentido a gente olhar um pouco mais assim, para fundo de papel. Então, negociando a 0,93, né? Foi bastante penalizado pelas inflações baixas que a gente viu no final do ano, mas para fevereiro, por exemplo, a gente já tem uma expectativa. O mercado, né? A gente não. O mercado já tem uma expectativa de uma inflação ali mais em torno de 0,60, 0,65, algo por ali. Deve beneficiar ali em algum momento futuro, né, os rendimentos, os resultados do fundo. E, enfim, é um fundo de alta qualidade, assim, na nossa visão, que está negociando a bom preço. E a questão de FOFs? Porque tem muita gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem uma divisão. O que vocês acham, afinal? Eu gosto de FOF abaixo do valor patrimonial. Acho que é isso. Comprar FOF no patrimonial ou acima do patrimonial é desinteressante. E a gente já viu isso em alguns casos, final de 19, começo de 20, ali o BCIA, né, que é o FOF do Bradesco, chegou a negociar 2 vezes o patrimonial, né? Então, FOF abaixo do patrimonial, e eu particularmente gosto de uma métrica que é basicamente olhar o histórico, pegar todos os meses e o histórico de variação do patrimônio líquido do fundo, considerando os rendimentos, né, o que a gente chama de rentabilidade patrimonial ajustada, para ver, comparar com o IFIX no período, né? Porque o gestor do FOF, ele não controla a cota de mercado. Ninguém controla. Nenhum gestor, nenhum investidor, nenhum analista, ninguém, né? Mas ele controla a geração de valor ali do patrimônio. Se o patrimônio sobe ou desce, né, olhando uma janela longa, o gestor tem a mão do gestor nisso, né? E olhando essas métricas, né, tem FOFs que a gente vê que geram valor acima da média do mercado, né? Sob essa ótica, eles geram retornos acima, né, do IFIX. Então, esse cara negociando com desconto interessante, um valor patrimonial, e olhando a carteira, entender assim, se essa carteira do jeito que está desenhada tem perspectiva de, inclusive, valorização, né, o que a gente chama de dupla camada de desconto. Então, fechar o gap do preço de negociação hoje para o patrimonial atual e, eventualmente, um patrimônio, um valor patrimonial que pode até valorizar, aí eu acho interessante. Então, acho que são posições um pouco mais táticas, né, um pouco mais assim, a depender do ciclo de mercado. Aí eu vejo com bons olhos. Agora, de maneira estrutural, não é assim a classe de ativos que eu acho mais convidativa, mais interessante para o investidor. Eu concordo que o FOF ele faz sentido numa carteira no preço certo, né? O ideal sempre é comprar com desconto, mas aí, de novo, vai lá para o perfil do investidor, para a característica dele.
Comprar no patrimonial até vai. Por quê? Porque, cara, se tu quer pegar carona com um gestor que vai fazer por ti o trabalho que tu faria, escolhendo quais FIIs ter na carteira, quando vender, quando comprar, como fazer os teus aportes, rebalanceamento, não sei o quê. Tu quer que alguém faça isso por ti? Legal, só não paga caro demais. E aí até o patrimonial tu tá justo. Comprar mais baixo, aí tu tá comprando uma barganha. Que em casos agora ainda tem essa dupla camada de desconto, que é genial. Mas até o patrimonial, se esse é o teu objetivo, cara, faz sentido, né? Tu pega um Uber, o cara tá dirigindo o carro pra ti, tu não vai pagar o cara, tem que pagar. Então, É legal assim, até explicar, porque tem gente que não sabe o que é FOF aqui, né? exato. Marcelo, se puder explicar rapidamente, assim, de forma bem direta. Vamos lá, o FOF, o FOF significa Funds of Funds, fundos de fundos. Então é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente, é assim, eu quero montar uma carteira de fundo imobiliário, não sei como montar, não tô afim de passar trabalho. Pô, alguém faz para mim isso aí? Cara, compra um FOF, É um que lá fundão que dentro vários do FOF fundão. tem tem uma carteira pronta. Tu tá comprando uma carteira pronta. E aí tu paga a taxa de administração para esse FOF, e esse FOF que comprou a cota de outros fundos imobiliários, esses outros fundos imobiliários pagam a sua taxa de administração também. E aí é que muita gente diz assim, FOF não presta, porque tu paga dobrado a taxa de administração. Tá bom, bonitão. Tu sozinho faz melhor que o gestor do FOF? A maioria não faz. Então deixa a Ferrari ali pra ele, né? Deixa Vai o cara trabalhar, dirigir. o dentista vai lá Isso. cuidar dos seus pacientes. Se você é pintor, vai lá cuidar das suas obras e deixa o cara tocar E o aí, negócio por você, né? e é esse o ponto que eu destaquei, assim, por mais que os FOFs tenham custos dobrados, tem gestor de FOF que mais do que compensa esse custo. Isso aí. Aí ok, né? Segue o jogo. Agora, né, é o que o Marcelo comentou, né? Quer rir, tem que fazer rir, né? Não tem muito jeito, ninguém trabalha de graça, né? Você vai ter que pagar uma Então, tarifinha pro cara ali, uma Para taxa. esse perfil aí de investidor que, né, quer terceirizar a sua decisão de investimento. E pra acaba quem sendo não um quiser problema. comprar FOF, compra a carteira do Marcelo e do Marx, que aí vocês também vão estar comprando a opinião de analistas que estudam o mercado. E que, aliás, eu acho uma ferramenta muito legal que a gente tem no mercado hoje, que são as casas de análise, que são analistas que têm suas carteiras, quem pode fazer recomendações, no caso de Marcelo e Marx aqui, porque você não fica perdido.